na página principal tem um campo à esquerda, a Constituição e o Supremo. Você entre nesse campo, a Constituição e o Supremo, e coloque lá, art. 58, e dê Enter. Vai aparecer uma tela com várias relações de artigos que o Supremo já comentou, já fez decisões, comentários de alguns artigos, de alguns incisos, estão compilados para você ler. Leia o que o Supremo já decidiu com relação à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Adianto, na última prova da segunda fase do CESP Constitucional, em Constitucional, caiu o tema Comissão Parlamentar de Inquérito. Não havia sido nomeados as pessoas para compor a CPI, o que era necessário ser feito. O resultado saiu como gabarito mandado de segurança. Mas nós batalhamos e oferecemos subsídios para os alunos efetuarem recursos, admitindo também a reclamação. Por quê? Porque existe decisão do Supremo determinando que as minorias têm o direito de investigar. E por conta disso, se os partidos não, esponte própria, de ofício, apresentam nomes, cabe ao presidente da Casa determinar os nomes das pessoas que vão compor as comissões parlamentares de inquérito. Isso nós vimos, presta atenção, recentemente, na análise, na composição, na estrutura da CPI da Petrobras, ok? Então, importante, caso recentíssimo que pode cair em prova ou em concurso, ou até para os senhores se inteirarem, né, do que uma CPI pode fazer. Então, presta atenção. Normalmente, o governo é quem é investigado. E, normalmente, é a oposição que cria uma CPI para investigar o governo. Os governos, na sua grande maioria, têm maioria na Casa Legislativa. Eles vão deixar ser investigados? É lógico que não, eles vão obstar o máximo. Não vão indicar pessoas para compor as CPIs. Aí, cabe à oposição, que é minoria, fazer o quê? Se for o caso, ingressar no judiciário pedindo, né, que o presidente da Casa nomeie os integrantes de uma CPI. Vimos isso recentemente para a composição da CPI da Petrobras e, mais ainda, presta atenção, caiu na segunda fase em direito constitucional. O tema ouvia Comissão Parlamentar de Inquérito, sua composição, sua estrutura, seu funcionamento. Ok? Importante. Gabarito oficial, saiu mandado de segurança, estamos batalhando para admitir também a reclamação, porque um instrumento não afasta o outro. Ok? Em poucas palavras, nós vimos Comissão Parlamentar de Inquérito nas esferas federal, estadual, distrital e municipal e acolhemos com mais vagar os requisitos da CPI na esfera federal. Vamos ao segundo bloco. Segundo bloco muito importante é Pergunte ao Professor. Vamos até lá? Aguardar? Vamos lá? Meus queridos amigos, vamos enfrentar então o segundo bloco. O segundo bloco diz respeito às perguntas feitas pelos alunos para o professor. Vamos enfrentar então tal tema? Vamos lá? Professor, as CPIs podem investigar atividades particulares como o regime de bens de um casamento? Olha que pergunta interessante, meus queridos amigos. Será que uma CPI pode investigar atos de particulares, um regime de bens de um casamento? É óbvio que não. Então é importante aqui para nós, junto comigo. Quando se fala em investigar, uma CPI vai investigar, investiga o quê? Presta atenção. Uma CPI investiga aquilo que o seu respectivo legislativo pode investigar. De que modo, professor? Entendi. Presta atenção. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, brincando com os impostos. Os impostos federais, esses são federais, quem vai poder investigar? As CPIs federais. CPI da Câmara, CPI do Senado ou uma CPI mista. Importante, mexendo com tributos. Vamos imaginar o IPTU. Quem poderia investigar assuntos vinculados ao IPTU? Via de regra, as comissões, as CPIs das câmaras municipais e também da Câmara Legislativa, que fica no Distrito Federal. Agora, imaginemos investigar a distribuição do ICMS dentro de um estado. Quem é que vai investigar? As CPIs das Assembleias Legislativas, ou daquele respectivo estado onde há o desvio ou a não aferição correta do ICMS. Você percebeu? Resumindo, as CPIs investigam aquilo que é de interesse do Estado, interesse do Estado. Agora, presta atenção. Cada CPI investiga aquilo que o respectivo legislativo pode legislar ou investigar. Em linguagem de boteco, cada macaco no seu galho. Presta atenção. Assuntos federais, CPI federal, junto comigo. Assunto estadual, CPI estadual. Presta atenção. Assunto municipal, CPIs
das câmaras municipais, e agora preste atenção no Brasil inteiro, para fins de concurso, prova da ordem. Muito importante. As CPIs realizadas na Câmara Legislativa, entenda, lá no Distrito Federal, só no Distrito Federal, tem uma casa chamada Câmara Legislativa. Então, importante junto comigo, ó. CPIs da Câmara Legislativa. Câmara Legislativa diz respeito ao Poder Legislativo lá no Distrito Federal. Essas CPIs da Câmara Legislativa, junto comigo, elas podem investigar matérias estaduais e municipais. Estaduais e municipais. Muito importante para nós. São as únicas CPIs no país que podem investigar matéria estadual e municipal ao mesmo tempo. Então veja que interessante. Foi dito o seguinte: as CPIs só podem investigar matérias de interesse do Estado, interesse público, ok? Não podem investigar atos de particulares, ok? E o que cada CPI pode investigar? Importante, cada CPI pode investigar aquilo que o respectivo legislativo pode legislar ou fiscalizar. Matéria federal, CPIs da Câmara dos Deputados, do Senado e das comissões parlamentares de inquérito mistas, ok? Câmara, Senado e mistas. Importante, estaduais, as CPIs das Assembleias Legislativas. Importante, municipais, CPIs das câmaras municipais, assunto municipal. Importante, junto comigo, ó, CPIs da Câmara Legislativa são as únicas CPIs no país que podem investigar matéria estadual e municipal. Importante. Por quê, professor? Porque a Constituição assim autoriza. Se os senhores olharem no parágrafo 1º do artigo 32 da Constituição, está dito que a Câmara Legislativa pode legislar matéria estadual e municipal. Se pode legislar em matéria estadual e municipal, elas podem investigar matéria estadual e municipal. Então, resumo do resumo. Meu amigo, uma CPI não pode investigar assuntos particulares, estritamente particulares, como o regime de bens de um casamento. Não pode, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Vamos dar uma olhadinha na próxima questão? Eu gostaria de saber quais são os requisitos para a criação de uma CPI na esfera federal do Poder Legislativo brasileiro. Olha que pergunta inteligente que vai fixar o conhecimento de todos nós. Meus caros, uma CPI para existir na esfera federal precisa do quê? Requerimento, ok? Requerimento, um documento feito, preenchido por um parlamentar, por um deputado federal ou por um senador, que vai ter que ter um mínimo de assinaturas. Então presta atenção aqui comigo, ó. Está dito na Constituição, nós lemos e explicamos no primeiro bloco, que eu preciso de um requerimento de 1/3 dos parlamentares de cada uma das casas, e se for mistas, das duas casas juntas. Então presta atenção. CPI na Câmara dos Deputados, requerimento de 1/3. Quantas assinaturas? 171 assinaturas, 1/3 da Câmara. Por quê? Na Câmara dos Deputados temos 503 deputados, 1/3, 171 assinaturas. Presta atenção. Se for no Senado, a CPI precisa de 1/3 da concordância dos senadores, 1/3 do Senado, 27 senadores. Importante, junto comigo. E se for uma CPI mista, eu preciso de 1/3, concordância de 171 deputados federais e de 27 senadores. Ok? Então é importante. Só isso? Requerimento de 1/3 parlamentares. Não, presta atenção. O que eu vou investigar? Vou investigar um fato determinado. Vícios, furtos, roubos, desvios de verbas públicas em certo período de tempo, 2007, 2008, ok? Então eu tenho um ilícito, desvio de verbas públicas, o período, 2007, 2008. Ilícitos, período. Então eu tenho fato determinado, um fato determinado, importante para fins de prova. Não pode ser fato genérico. Quero investigar a corrupção no nosso país. Xiii, Marquinho, quanto nós vamos investigar? O que nós vamos investigar? Meu Deus, isso é muita coisa. Então presta atenção, junto comigo. Ó. Fato determinado e por um prazo certo. As CPIs vão investigar durante 90 dias, 30 dias, 60 dias. Lembrando, como foi dito no primeiro bloco, o prazo final é o término da legislatura. Após 4 anos. A legislatura tem 4 anos, ok? E a legislatura coincide com o mandato da Câmara dos Deputados. Vamos fechar então a informação? Então presta atenção. Eu tenho requerimento de 1/3 dos parlamentares para investigar fato determinado por prazo certo. São os requisitos mínimos para uma investigação, ok?
na esfera federal, seja na Câmara, no Senado ou uma CPI mista. Ok? Vamos ver mais uma pergunta para nós?